microfone. Aí. Pronto. Pronto, então preste atenção, gente. Hoje nós daremos continuidade, tá certo? Ao capítulo 1 aí do livro de vocês, volume 4, com grandezas, onde já vimos perímetro e estamos estudando área. Vimos que perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados de uma figura, tá bom? Estamos estudando área, iniciamos área na aula passada e vamos dar continuidade com o estudo sobre área na aula de hoje. Então, na aula de hoje, esse conteúdo ele vai se encontrar entre as páginas 10 e 16. Então, vamos lá, dar início. Temos assim, ó. Eu vou repetir essa página, visto que alguns alunos ainda tiveram dificuldades ontem. Então, vou reexplicar, que a maioria já devem ter feito essa página 10, mas aí eu vou reexplicar, depois partimos para a página 11. Então, como sabemos, estudamos ontem as medidas de superfície, que são as medidas de área, onde vimos que as unidades de superfície são quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decômetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Onde o metro quadrado, tá certo? Ele é a unidade de medida fundamental e principal, tá certo? É essa unidade que vai. Essa unidade. Bom dia, David. É essa unidade que vai separar os múltiplos dos submúltiplos. Os múltiplos que são as unidades maiores do que o metro quadrado e os submúltiplos que são as unidades menores do que o metro quadrado. Então, quem são os múltiplos do metro quadrado? É o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado e o decâmetro quadrado. E quem são os submúltiplos do metro quadrado? Seria o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado, tá certo? Então, nós utilizamos essas unidades de medidas quando queremos calcular a área. Saber, por exemplo, se um objeto cabe ou não em determinado local. Então, nós utilizamos aí as unidades de área, certo? Então, na quarta questão, foi pedido para fazer as transformações das unidades de medidas, certo? Onde nós vimos que cada unidade, tá certo? Imediata, inferior, ela será 100 vezes maior. Por exemplo, se eu quero transformar quilômetro quadrado para quilômetro quadrado, basta multiplicar essa unidade por 100, certo? Assim como se eu estiver voltando, por exemplo, quero transformar metro quadrado para decâmetro quadrado, tá certo? Então, aí eu vou estar voltando. Então, aí eu efetuo uma divisão por 100, ok? Deixa eu ver aqui, mais algum aluno? Bom dia, Luísa. Então, prestem atenção, né? Nós temos aqui na quarta questão o seguinte: observe algumas medidas diárias de fazendas produtoras de cacau e realize as transformações indicadas. Então, foi pedido para transformar metro quadrado para quilômetro quadrado. Prestem atenção que metro quadrado para quilômetro quadrado, nós estaremos voltando 3 posições para a esquerda. Então, seriam 3 divisões por 100. Então, vocês iriam pegar 4.430 dividir por 100. Depois, o resultado novamente iriam dividir por 100. E, por fim, o resultado iria dividir novamente por 100, encontrando aí esse resultado de 0,004430 quilômetros quadrados, certo? Mas sabemos que quando efetuamos divisões por 100, então, podemos concluir, na verdade, divisões por potência de base 10, podemos concluir que teremos aí casas decimais. Por exemplo, quando eu divido primeiramente por 100, eu terei 2 casas decimais. Dividir novamente por 100, eu terei mais 2, eu terei 4 casas decimais. Dividir novamente por 100, tá certo? Então, eu terei mais 2 casas decimais, eu terei 6 casas decimais. Então, se vocês observarem aqui nesse número, ó, eu tenho, lembrando que casas decimais, que nós acabamos de estudar, são os algarismos que vêm após a vírgula. Então, se vocês observarem, eu dividi esse número da letra A 3 vezes por 100. Então, eu terei 3 casas decimais. Então, se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais, porque foram 3 divisões por 100, certo? Mesma coisa aqui, ó.
eu tenho, nesse caso, 120 mil metros quadrados para ser transformado em quilômetros quadrados. Novamente, serão 3 divisões por 100. Eu terei, no caso, 6 casas decimais. Então, vocês iriam perceber que, deixando com 6 casas decimais, esses zeros eu posso eliminar, deixando só 0,12, certo? Porque aí esses zeros no final não irá interferir. Aqui, se eu colocar está errado, não está errado. Mas não há necessidade de se colocar, tá certo? Eu posso deixar 0,12. Agora, de decímetro quadrado para metro quadrado. Decímetro quadrado para metro quadrado, muito simples. Só será uma divisão por 100. Nesse caso, ó, só será uma divisão por 100. Então, aqui, simplesmente, eu posso, já que eu tenho aqui zero, posso cortar 2 zeros. Porque já que 100 ele é constituído por 2 zeros, eu simplesmente cortei aqui 2 zeros, ficando 95 mil metros quadrados. Certo? Nesse outro caso aqui, mesma coisa, ó, de decímetro quadrado para metro quadrado, será uma divisão por 100. Se eu tenho aqui zero no final, eu posso eliminar 2 zeros, ficando 440 mil metros quadrados. Agora, quilômetros quadrados para metros quadrados. Vejam que eu agora não estou voltando, agora eu estou indo para a direita. Quilômetros quadrados para metros quadrados. Cada posição, tá certo? Que você se desloca para a direita, você pode acrescentar 2 zeros, porque cada posição será uma multiplicação por 100. Tá certo? Então, aí, uma multiplicação por 100, basta você acrescentar zero zeros, tá certo? Então, aqui, ó, serão, no caso, 3 posições para a direita, simplesmente, a cada posição, você acrescenta 2 zeros. Então, no caso, vai se acrescentar, já que são 3 posições para a direita, vai se acrescentar 2, 4, 6 zeros, ficando aí, ó, 1 bilhão 500 milhões, tá certo? De metros quadrados, certo? O mesmo acontece na letra F, de quilômetros quadrados para metros quadrados, serão o quê? 3 posições para a direita. Então, aí, como no caso está indo para a direita, será 3 multiplicações por 100, ou simplesmente você pode acrescentar aí, no caso, 2, 4, 6, 0, certo? Na letra G, de metros quadrados para quilômetros quadrados. Metros quadrados para quilômetros quadrados. Tá simples porque, ó, no final, ele é constituído por vários zeros. Então, de metros quadrados para quilômetros quadrados, percebam que serão 3 posições para a esquerda. Então, serão 3 divisões por 100. Mas já que tem esses zeros, vocês podem eliminar. Cada posição para a esquerda, vocês podem eliminar 2 zeros. Então, aqui vai se eliminar 2, 4, 6 zeros, ficando 808 quilômetros quadrados. Certo? Agora, na letra H, 75 metros quadrados para centímetros quadrados. Metros quadrados para centímetros quadrados. São 2 posições para a direita, então, no caso, são 2 multiplicações por 100, ou simplesmente a cada posição que se desloca para a direita, se acrescenta 2 zeros. No caso, são 2 posições, então foram acrescentados 4 zeros, ficando 750 mil centímetros quadrados. Certo? De metros quadrados para centímetros quadrados. Novamente, 2 posições para a direita, 2 multiplicações por 100, ou simplesmente a cada posição que se desloca para a direita, irá acrescentar 2 zeros. Então, ficará aí, ó, 100, tá certo? Milhões de centímetros quadrados, certo? Com relação aqui, na letra J, centímetros quadrados, para transformar para metros quadrados, são 2 posições para a esquerda, serão 2 divisões por 100. Como aqui, ó, tem um número que no final é constituído por vários zeros, simplesmente a cada posição que eu me deslocar para a esquerda, eu posso eliminar 2 zeros. Então, são 2 posições para a esquerda, eu posso eliminar 4 zeros, certo? Eliminando 4 zeros, ficará 2 milhões de metros quadrados. Ok? Então, aí, vejam que é bem simples, vocês sabendo essa tabela de superfície, certo? Vocês podem fazer sem nem sequer estar oficialmente realizando os cálculos. Vocês mentalmente dá para vocês fazerem essas transformações, certo? Na quinta questão, abaixo indicamos outras medidas de áreas de fazendas produtoras de cacau. Realize as transformações indicadas e aproxime o resultado escrevendo-o na forma de potência de 10, conforme o exemplo. Então, tinha aqui, ó, 9.990.000 metros quadrados,
transformou para quilômetros quadrados, e aí colocou que era aproximadamente 10. Vejam que é um número bem próximo de 10. Colocou que era aproximadamente 10, tá certo? Elevado a 1 quilômetros quadrados. Então, nesse outro caso aqui, o que é que irá acontecer? Transformar de decímetros quadrados para quilômetros quadrados. Decímetros quadrados, tá certo? Para decímetros, aqui, ó, para quilômetros quadrados. Então, no caso, são uma, duas, três, quatro posições. Na verdade, são 4 posições para a esquerda, são 4 divisões por 100. Nesse caso aí, tá certo? Quando vocês fazem essa divisão, 4 divisões por 100, então irá dar esse resultado que vai dar aproximadamente, tá certo? 10 elevado ao cubo. Por quê? Aqui quem pegou. Bom dia, Douglas. Pronto, muito bom. Entendeu? Acho que foi você que tinha perguntado ontem. Vejam só, eu vou só passar nessa quinta questão, mas vocês irão entender, eu não vou cobrar muito essa questão não, porque vocês irão estudar um conteúdo chamado notação científica, tá certo? Que é transformar justamente, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, notação científica, muito utilizado aí pelos cientistas, como o próprio nome já diz. Então, aí a gente faz essa transformação para potência de base 10, certo? Então, aí vocês irão... É aquele pi, é? Não, não, não. É não. O ano que vem vocês irão compreender melhor isso aí, tá bom? Ele colocou aqui o livro, tá bom? Mas assim, de forma bem superficial, mas garanto a vocês que vocês irão entender bem melhor com notação científica, quando vocês tiverem o conhecimento de notação científica. Eu quero que vocês entendam aqui apenas essa transformação, essa transformar de decímetros quadrados para quilômetros quadrados, será 3 divisões por 100, certo? Será esse valor aí, e ele aproximou para 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo seria o 10 multiplicado 3 vezes. Seria 10 vezes 10 vezes 10. Que daria o quê? Daria 1000. Então, aí ele colocou o seguinte: 10 elevado ao cubo é 1000. 1000 está próximo desse número. Ok? Quem está aí com o áudio ligado quer falar alguma coisa é? Não, né? Pronto. Aí, por isso que ele colocou isso. Pronto. Aqui transformando de decímetro quadrado para centímetro quadrado, tá certo? Então, aí, ó, de decímetro quadrado para centímetro quadrado é apenas uma posição para a direita, seria uma multiplicação por 100. Na verdade, só era acrescentar mais 2 zeros. Aí, esse valor aqui, ele é aproximadamente 10 elevado à quinta potência. 10 elevado à quinta potência seria o quê? 100 mil. Então, aqui está próximo a 100 mil, certo? Então, vocês teriam que simplesmente observar, ele está mais próximo de que número com essa transformação? Mesma coisa aqui, ó, decímetro quadrado para metro quadrado, fazendo essa transformação, certo? Então, ele está mais próximo, veja que o resultado está mais próximo de 1000. Porque 10 elevado ao cubo é quanto? 1000. Porque 10 elevado ao cubo seria 10 vezes 10, que é 100. 100 vezes 10, que é 1000, certo? Nesse outro caso aqui, quando se transforma metro quadrado para centímetro quadrado, são duas posições para a direita, tá certo? Seriam duas multiplicações por 100. Então, aí ficaria, no caso, 99 mil, que vai estar mais próximo de 100 mil, porque 10 elevado à quinta potência é 100 mil, certo? Na verdade, o expoente indica quantos zeros terá essa potência. Se aqui o expoente é 3, então vai ter 3 zeros, fica 1000. Se aqui o expoente é 5, então vai ter 5 zeros, vai ficar o quê? 100 mil, certo? Então, é dessa forma que se funciona as potências de base 10. Ô, Certo? tia, esses expoentes pode chegar a que número, por exemplo, no É máximo? infinito. É infinito. Não existe limite, não. Tem uns que ficam bem grandes mesmo. Gente, tem Então uma... pode existir algum número elevado a 1000? Pode. Agora sim, claro que para calcular manualmente, é praticamente impossível. Para isso, se utiliza de algumas calculadoras. E não são todas que calculam, certo? Na verdade, as que iriam calcular seriam as calculadoras científicas. São aquelas calculadoras utilizadas muito pelos engenheiros, entendeu?
Então, assim, de fato, vocês não irão pegar com esses expoentes tão altos. Por favor. Posso passar sexto ano? Pode. Posso. Não acredito que a maioria já fizeram essa ontem. Pronto. Aí, deixa eu falar dessa daí. Fecha a questão. Existem algumas medidas, certo? De área especiais, que são utilizadas muito por fazendeiros, tá bom? Que é, não sei se vocês já ouviram falar, o hectare. Então, o quanto equivale aí o hectare? O hectare, nós dizemos que a cada 1 quilômetro quadrado, ele equivale a 100 hectares, certo? A cada 1 quilômetro quadrado, ele equivale a 100 hectares. Onde o hectare nós representamos pelas letras H e A, certo? Aí, na sexta questão, nós vamos ter o seguinte: nós temos que a fazenda de uma família de agricultores tem 8 quilômetros quadrados de área. Do total dessa fazenda, 3/5 foram reservados para o plantio do cacau forasteiro e o restante, gente, se 3/5 foram reservados para o plantio do cacau forasteiro e o restante para o plantio do cacau trinitário. Então, qual é a fração que representa, tá certo, o que foi reservado para o plantio do cacau trinitário? Qual seria a fração? Preste atenção. Quanto? E aí? Eu quero saber a fração. Tá certo? Divisão? Oi? Eu estou dizendo o seguinte. Divisão? Eu estou dizendo o seguinte, preste atenção. Eu vou falar novamente. Do total dessa área, 3/5 elas estão reservadas para o plantio do cacau forasteiro. E o restante para o plantio do cacau trinitário. Eu quero saber qual é a fração. Eu já sei que do cacau forasteiro, a fração que representa é 3/5, certo? E o restante será reservado para o plantio do cacau trinitário. Eu quero saber qual é a fração que representa a reserva para o plantio do cacau trinitário. Qual é a fração? É só dividir 3/5 por 8, que é Não, a área não. total. Esse é o 8, tá certo? Você tem que prestar atenção no seguinte. Se eu tenho 3/5, quer dizer que esse terreno está sendo dividido em 5 partes. Onde dessas 5 partes, 3 estão reservados para o cacau forasteiro. E o restante de quanto? Desses 5. Então, o restante é 2/5. Concordam? Dessas cinco partes, 3 estão sendo reservadas para o plantio do cacau forasteiro. E o restante desses 5, se foram reservados 3 para o cacau forasteiro, sobraram 2. 2 de quanto? De 5. Então, 2/5 é que estão reservados para o cacau trinitário. Dúvidas nisso? Então, vamos lá. Determine quantos hectares foram reservados para, letra A, o plantio do cacau forasteiro. Então, no caso, eu quero saber quanto é 3/5 de 8. Então, faço 3/5 vezes 8. Onde aí, eu acho que o pessoal estava pensando que eu estava perguntando em relação a isso. Então, aí vocês fariam aí 3 vezes 8, que é igual a 4. 24 dividido por 5, e será igual a 4,8 quilômetros quadrados. Aí vocês vão dizer, por que colocou aí 480? Logo no início, eu disse para vocês, inclusive tem aí no Saiba Mais, que a cada 1 quilômetro quadrado equivale a 100 hectares, tá certo? Então, nesse caso aí, 4,8 quilômetros quadrados, vocês teriam que multiplicar por 100. Multiplicando por 100 para transformar em hectare, seria igual a 480 hectare, que é representado pelas letras HA, certo? E para o plantio do cacau trinitário, vocês teriam duas formas de fazer. Tem a forma mais simples e a forma um pouco mais simples. Como assim? Usar subtração, né? Poderia usar a subtração, porque se o total, tá certo, de lá do terreno, é de 8 quilômetros quadrados, e 4,8 quilômetros quadrados são reservados para o cacau forasteiro, então eu poderia fazer uma subtração. Nesse caso, eu acrescentei vírgula 0 ao 8 para poder igualar a quantidade de casas decimais. Então, 8,0 menos 4,8 é igual a 3,2 quilômetros quadrados. Sendo que essa não é a única forma de se fazer, certo? Porque eu falei para vocês que 2/5 representa o plantio, a reserva para o plantio do cacau trinitário. Então, vocês poderiam fazer também com 3/5. 3/5 de quanto? De 8. Poderiam fazer aí 2 vezes 8, 16.
16 dividido por 5 também daria 3,2. Então, tem essas duas formas de vocês fazerem. Claro que a que eu coloquei aí ela é mais simples. Oi. Entendi. Agora, então, o resultado da divisão vai ser a plantação do cacau planetário, né? Com a Isso. subtração. Aí deu 3,2 quilômetros quadrados. Por que eu coloquei 3,2 quilômetros quadrados igual a 320 hectares? Porque tem que transformar para hectare. E a questão diz que a cada 1 quilômetro quadrado equivale a 100 hectares. Então, aí, você teria que multiplicar por 100. 3,2 vezes 100, que será igual a 320 hectares. Se vocês somarem aí 4,8 mais 3,2, vai dar justamente a área total do terreno, que é de 8 quilômetros quadrados. Alguma dúvida? Não. Vou ver aqui, por aqui como é que estamos. Bom dia, Richard. Hum, pronto. Vamos lá. Gente, tá confuso não. É a mesma matemática de sempre, sendo que com alguns detalhes, tá certo? À medida que vocês vão evoluindo, a matemática também ela vai mudando, verdade? Pronto. Vamos agora para a área do quadrado e do Tia, retângulo. Oi. ciência, perguntaram no chat se a senhora já fez a chamada. Fiz sim. Mas aí eu fiz os alunos que chegaram depois. Foi, eu aceitei, acabei de aceitar ele. Pronto. A senhora anotou quais, tia? Oi? A senhora vai anotar depois os outros alunos, né? Que chegou depois. Isso. Mas aí eu sei, quando eu olho na caderneta eu sei, os alunos que estavam aqui. Mas aí eu vou anotar, para também não passar despercebido. Então vejam só, todo mundo sabe que um quadrado, ele é um quadrilátero, onde todos os lados eles possuem a mesma medida, não é verdade? Não é isso? Sim, Observe, é isso. observe aqui antes de começarmos a ler. Vejam que a segunda figura é que é um quadrado, não é isso? Porque todos os Sim. lados terão a mesma medida. Todos os lados terão 18 metros de comprimento. Entenderam? E o retângulo? O retângulo, tá certo? Ele também é um quadrilátero, sendo que aí nós vamos ter o comprimento está sendo diferente, tá certo? Da largura. Agora, um detalhe bem interessante, não sei se vocês lembram, tá certo? Que quando a gente estuda quadrilátero, ele diz o seguinte: quadrilátero, eles são classificados, tá certo? Quanto ao paralelismo. Então, nós temos aí quadriláteros que serão paralelogramos, que são aqueles que possuem dois pares de lados opostos paralelos, que é o caso dessas duas imagens. Percebam que os lados opostos, eles são paralelos, porque eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, e eles não se cruzam, tá certo? Então, essas figuras, elas são paralelogramos. E eles podem ser trapézios, quando só tem apenas um par de lados opostos paralelos. Mas vamos pegar os paralelogramos. Os paralelogramos, eles ainda são divididos em três partes. Nós temos, por exemplo, paralelogramos. Oi, Richard. Bom dia. Richard tinha entrado, tinha saído. Olha, não sei o que é isso aí. R e P. Se botou matemática, mas pessoas é igual a R e P. Sei não, quer não, tá? Pois aí me expliquem. Olha, vejam só. Então, os paralelogramos, eles são divididos em três partes. Eles podem ser losango. Quando é que eles são losango? Com todos os lados têm a mesma medida. Então, precisa ser isso, para ser um losango. Quando é que ele é retângulo? Quando ele tem quatro ângulos retos. Ou seja, esses ângulos aqui, ó, do cantinho, eles são ângulos retos, que são ângulos de 90 graus. E quando é que eles são quadrados? Quando ele tem os ângulos de 90 graus e tem todos os lados com a mesma medida. Mas um detalhe interessante que eu queria falar para vocês é que o quadrado, ele é um retângulo. Por que ele é um retângulo?
porque ele tem 4 ângulos retos, e é o que precisa para ser um retângulo. Então, todo quadrado é um retângulo. E todo quadrado também é um losango. Por que todo quadrado é um losango? Porque para ser losango, basta ter 4 lados com a mesma medida. E o quadrado ele tem 4 lados com a mesma medida. Certo? Então, todo quadrado ele é retângulo, todo quadrado ele é um losango. Eu só não posso afirmar que todo losango ou que todo retângulo venha a ser um quadrado, porque para ser um quadrado precisa ter as duas coisas. Percebo que nesse caso aqui, no primeiro exemplo, eu não posso dizer que esse retângulo é um quadrado, porque ele não tem todos os lados com a mesma medida. Agora, eu posso dizer que esse quadrado aqui, ele é um retângulo, certo? Porque ele tem 4 ângulos retos, ok? Então, vamos iniciar aí, ó. O cacaueiro é uma planta que se adapta bem a solos profundos, porosos e frescos. Por esse motivo, o agricultor precisou buscar outras regiões da fazenda para iniciar sua plantação. Realiza as atividades propostas a seguir e ajude o agricultor a calcular quantas placas de grama, 1 metro por 1 metro, certo, serão utilizadas para forrar o terreno das regiões escolhidas. Primeira questão. A nova área destinada ao plantio do cacau crioulo aparece na figura ao lado, que é o retângulo. Letra A. Reflita com o seu professor e seus colegas sobre que cálculos o agricultor precisa fazer para encontrar quantas placas de gramas, 1 metro por 1 metro, serão utilizadas para forrar essa região. Vejam só. Nesse caso, nós temos que o comprimento foi igual a 25 metros e que a largura foi igual a 6 metros. Então, nós dizemos que em cada fileira ele deverá colocar 21 placas e que serão necessárias 6 dessas fileiras para forrar o terreno. Certo? Então, aí, essa é a explicação, tá certo? Para essa questão. Outra coisa, como é que... vamos ver na letra B. Ajuda o agricultor a calcular quantos metros quadrados. Quando ele diz quantos metros quadrados, gente, ele quer saber a área. Então, sempre que procurar saber a área de um retângulo, é base vezes altura, certo? Então, ó, base vezes altura, nós encontramos a área do retângulo. Quem é a base aí? É o comprimento de 21 metros, tá certo? Quem é a altura? 6 metros. Então, o 21 vezes 6, aqui, mas aí está 6 metros vezes 21 metros. A ordem dos fatores não altera o produto. Se vocês fizerem 6 vezes 21 ou 21 vezes 6, irá dar sempre 126 metros quadrados. Certo? Então, aí, eu encontrei a área desse terreno, tá bom? Então, aí, ó, ajuda o agricultor a calcular quantos metros quadrados de grama serão utilizados na nova região destinada ao plantio do cacau. Crioulo, então, 6 metros vezes 5 metros é igual a 126 metros quadrados, certo? Sempre a unidade de medida tem que estar elevado ao quadrado. Segunda questão. As dimensões da nova área destinada ao plantio do cacau florasteiro aparecem na imagem ao lado. É um quadrado, certo? Então, aí, analise com o professor e seus colegas que cálculos o agricultor deve realizar para encontrar quantas placas de grama, 1 metro por 1 metro, serão utilizadas para forrar essa região. Então, praticamente a mesma resposta que nós iremos desenvolver para essa segunda letra A, só mudando aí, no caso, os valores. Então, nós dizemos que em cada fileira ele deverá colocar 18 placas e que serão necessárias 18 dessas fileiras para formar o terreno. Aí na letra B nós iremos encontrar a área. Vejam só. Quando a questão pede para encontrar a área de um quadrado, ele não vai fornecer os dois valores, não. Isso aí ele ofereceu os dois valores. Forneceu os dois valores. Mas quando ele diz assim, calcule a área de um quadrado, ele só vai dar a medida de um lado. Por que ele só vai dar a medida de um lado? Porque já se entende que todos os lados terão a mesma medida. Tá certo? Então, eu poderia dizer aí para vocês, calcule a área de um quadrado que tem 18 metros de lado. Então, simplesmente para encontrar a área de um quadrado, vocês fariam o quê? Lado vezes lado, ou seja, 18 metros vezes 18 metros, que será igual a 324 metros quadrados. Tá certo? Então, lembre que quando é um quadrado, nem sempre ele vai dar as duas medidas. Vocês têm que saber que pelo fato dele ser um quadrado, certo? Você vai multiplicar aquela medida, aquela medida do lado, 2 vezes. Certo? Então, aí, ó,
ajude o agricultor a calcular quantos metros quadrados de grama serão utilizados na nova região destinada ao plantio do cacau forasteiro. 18 metros vezes 18 metros é igual a 304 metros quadrados, certo? Então, observar aqui. Não, são 2 aulas hoje, tá? Então, mas vamos prestar atenção, gente. Vocês às vezes falam, às vezes paro para ver se alguém falou com relação a alguma dúvida. Tá bom? Mas vamos falar realmente se tiverem alguma dúvida. Pelo momento que vocês estão mais pretendendo, vocês estão perdendo a aula. Eu posso passar? Pode. Posso? Deixa eu ver aqui. Ó, vê só, Riquelme, que chegou depois. Você vai dar continuidade da onde você pegou, tá certo? E depois você pega os demais na aula que vai ficar gravada, certo? Vamos lá. Vamos verificar sua compreensão. É bem interessante essa, tá bom? Vejam só. Tem assim, o cacau é a principal matéria-prima de chocolate, mas também é utilizado em outros subprodutos, como sorvete, suco, geleia e etc. Observe ao lado a embalagem criada por uma empresa para o lançamento de seu mais novo produto, a manteiga de cacau, e responda quantos centímetros quadrados de papelão serão necessários para montar. Gente, nesse caso aqui, nós teremos que como fosse desmontar toda a figura para encontrar a área de cada uma de suas partes, certo? Veja que na letra diz assim: as partes dianteira e traseira que possuem formas retangulares. Então, temos aqui ó, a dianteira e a traseira. Elas possuem o quê? 15 centímetros de largura por 21 centímetros de comprimento. Então, para encontrar sua área, vejam que é um retângulo. Seria base vezes altura. Aí seria 15 vezes 21. Por que ele multiplicou por 2? Porque a questão disso aqui, que é a dianteira e a traseira. Então, terei aí duas figuras com essas medidas. Então, aí vocês fariam 2 vezes 15, que é 30, 30 vezes 21, que é igual a 630 centímetros quadrados de papelão, certo? Na letra B, as partes laterais, são essas aqui, ó, as laterais, certo? Ali, ó, essas daqui, ó, as partes laterais. Então, as partes laterais, nós vamos ter tanto da direita quanto da esquerda, elas possuem formas retangulares, retângulos, com 8 centímetros de largura e 20 tem aqui, ó, 8 centímetros de largura e tem 21 centímetros de comprimento. Então, para encontrar a sua área, seria o quê? 8 vezes 21. Como aqui eu vou ter tanto a da direita quanto a da esquerda, por isso que multiplica por 2, certo? Porque quer calcular a área dessas duas figuras. Então, seria 2 vezes 8, que é igual a 16. 16 vezes 21, que é igual a 336 centímetros quadrados de papelão. Letra C. As partes superiores, agora, ó, a parte de cima e a parte de baixo, que possuem formas retangulares, com 8 centímetros de largura, tem 8 centímetros ó, aqui de largura, e 15 centímetros de comprimento. Então, são duas, tanto da parte superior quanto da parte inferior. Então, aqui no caso, será 2 vezes 8, 16, 16 vezes 15, que é igual a 240 centímetros quadrados de papelão. Por último, calcule quantos centímetros quadrados de papelão são necessários para montar a embalagem completa, toda essa embalagem. Então, basta vocês somarem esses valores. 630 mais 336 mais 240. Então, seria necessário, certo? Serão necessários 1.206 centímetros quadrados de papelão, certo? Gente, aqui eu tenho uma figura tridimensional, porque tem 3 dimensões. Eu tenho comprimento, eu tenho largura e eu tenho altura. Eu tenho um comprimento que é 15 centímetros. Eu tenho uma largura que é 8 centímetros.
eu tenho altura que é 21 centímetros. Então, aqui, eu posso calcular, nós estamos multiplicando também esses valores. Eu irei chegar ao mesmo resultado, certo? Então, bem simples aí, ok? Quarta questão. Vamos ter assim. Teodoro e Sampaio estão construindo depósitos para armazenar a produção de cacau de suas fazendas. Os depósitos dos dois agricultores possuem a mesma área, porém, eles escolheram lajotas diferentes para formar o piso conforme mostram as figuras da página seguinte. Presta atenção. Tem alguém ainda aí? Aqui na sala já tem um aluno, mas tem alguém em casa que tem alguma dúvida ou já tenha terminado que eu possa passar? Pode passar. Pode passar, tia. Pronto. Passa, tá? Posso? Pronto. Pode. Eu só ver aqui rapidinho. Certo. Olha, vejam só. Vamos ter assim agora, na letra A. Quantas lajotas serão necessárias para cobrir o piso do depósito de Teodoro? Então, aí, gente, vocês fariam o seguinte. Vocês poderiam contar tudinho, né? Contar aí quantas lajotas teriam. Mas tem uma forma mais simples de vocês contarem. Vocês iriam ver quantos quadradinhos tem aqui na altura. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui na altura. Certo, Thalys? Então, aqui ó, tem 8 na altura. E no comprimento vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, veja que de comprimento tem 9 e de altura tem 8. Então, vocês poderiam fazer 8 vezes 9, que é igual a 72. Ou vocês teriam um pouquinho mais de trabalho e teriam que passar todas essas lajotas, né? Esses quadradinhos que representam lajota. Então, aí são necessárias 72 lajotas. Isso no depósito de Teodoro. Ô, tia, lajota tem alguma coisa que tijolo, é? Não, lajotas são as placas de cimento. Certo? Obrigada. Letra B. Quantas lajotas É serão... tipo uma placa de cimento que tem meio que um catombo pra cima. Vários catombos, pra falar a verdade. Tem uns que tem outros que são mais lisos. Às vezes coloca aqueles patãozinhos para cima que é para poder não ficar deslizando. Porque às vezes, quando sobe, às vezes fica aquele lodozinho, aí pode ficar deslizando, pode a pessoa cair, entendeu? Geralmente coloca aqueles patãozinhos para ficar mais fixo. Certo? Então vejam só. Na letra B, quantas lajotas serão necessárias para cobrir o piso do depósito de Sampaio? Então, aqui, de Sampaio, não são quadradinhos, vocês teriam que contar realmente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para contar. Então, são necessárias 9 lajotas, certo? Aí, na letra C, tem assim. A partir das conclusões dos itens anteriores, complete os espaços da afirmação abaixo, tornando-a verdadeira. Então, utilize apenas as palavras maior e menor. Então, quanto maior a área de cada lajota, ou seja, maior aqui, ó, a área de cada lajota, menor é a quantidade. Porque, veja, quando eu calculei aqui a área do depósito de Teodoro, tá certo? Vejam que aqui a área era menor, então precisava de mais lajotas. Quando a área é maior, eu preciso, no caso, menos lajotas, tá certo? Então, aí, ó, quanto maior a área de cada lajota, no caso, quanto maior no caso de Sampaio, menor é a quantidade. Eu usei menos lajotas do que Teodoro, certo? No caso, eu não, né? Sampaio utilizou menos lajota do que Teodoro. Então, quanto maior a área de cada lajota, menor a quantidade de lajotas necessária para cobrir áreas iguais, porque as áreas são as mesmas, certo? Sendo que Teodoro utilizou as lajotas de comando quadrado, menorzinha, já Sampaio utilizou aí esse retângulo, então ele utilizou aí uma quantidade menor em relação a Teodoro. Quinta questão. Uma cidade do interior é palco da festa do cacau. Evento que reúne diversos produtores de empresas relacionadas a... Tia, Oi. desce mais pra gente que a gente não tá conseguindo ver, não.
Tá conseguindo ver, não? Desce mais o slide. Tô dizendo. Deixa eu ver aqui. Tu tá conseguindo ver a parte superior ou inferior? Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Vê agora, porque eu vou colocar na moda de apresentação. Agora tá melhor? Sim. Tá. Pronto. Então, quinta questão. Em uma cidade do interior, uma cidade do interior é palco da festa do cacau. Evento que reúne diversos produtores e empresas relacionadas à produção e ao processamento do cacau. A edição dessa festa aconteceu em um sítio que ocupa um terreno em formato retangular. Gente, é um retângulo. Então, se é um retângulo, sabe que para calcular a sua área é base vezes altura, certo? Onde sabemos que essa base nós podemos dizer que é o comprimento, tá bom? E a altura nós podemos dizer também que é a largura. Então, aqui diz assim, ó, a edição dessa festa aconteceu em um sítio que ocupa um terreno em formato retangular, cujas medidas são 105 metros de comprimento por 65 metros de largura, certo? Então, sabendo que nesse evento havia em média 3 pessoas em cada metro quadrado do terreno. Então, quantas pessoas havia na festa? Primeiro, vocês teriam que encontrar qual seria a área desse terreno. Então, se é um retângulo, seria comprimento vezes largura. Então, 105 vezes 75. Por que multiplica por 3? Porque diz que a cada metro quadrado ficavam 3 pessoas. Então, quer saber aí o total de pessoas, não a área. Então, vocês teriam que encontrar a área e depois, para encontrar a quantidade de pessoas, teriam que multiplicar por 3. Então, aí, fazendo essa multiplicação, 105 vezes 65, o resultado vezes 3. Então, havia aí 20.475 pessoas. Ok? Alguma dúvida? É bem simples isso. Posso passar? A senhora anotou meu nome também, professora. Oi, Luísa. A senhora anotou meu nome também, é porque eu cheguei atrasada. Eu não entendi. A senhora anotou meu nome na caderneta? O nome na caderneta? Sim. Sim, Luísa. Sim. Agora, vê só. Esse que me perguntou, sempre me confundo quem é. Acho que é Pedro, né? É, tia. Pronto. É, tia. Um cara de nome estranho. Pronto, tá certo. Esse quinto eu entendi. Só que botei. Mas a ordem, assim, Tia, o Pedro não, é Davi Amorim. Não, é Pedro que eu tava falando. Não, aqui, Mônica Amorim, eu sei que é Davi Amorim. Eu estava perguntando, porque perguntou assim, ei, tia, a senhora anotou o meu nome na caderneta? Aí eu perguntei, é Pedro, né? Confirmando se é Pedro. Aí foi quando ele falou, mas Mônica Amorim, eu sei que é Davi Amorim. Pronto? Continuando. Pronto. Aí agora nós vamos para integrando com geografia, certo? Preencher aí essas partezinhas aí para depois entrar na parte de matemática. Então, tem assim, em geografia você estudou sobre o setor primário de produção e sobre as atividades econômicas ligadas à terra. Aí, de acordo com essas imagens aí, a gente vai ver que na página seguinte, pede para colocar aqui assim, ó. Tem na próxima página, na primeira questão, letra A, diz assim, identifique as imagens, qual tipo de atividade econômica está sendo realizada. Então, ele pede para você ver aí qual é o tipo de atividade econômica que está sendo realizada, está certo, em cada uma dessas imagens. Então, a gente coloca essa atividade que está sendo realizada, atividade econômica, mas o que nós queremos calcular aí seria com relação a essas áreas, certo? Vejam que a primeira imagem, a atividade econômica que está sendo aí trabalhada é a mineração. Pode passar. Oi? Quando a senhora quiser passar, a senhora passa. Certo. Na segunda é a agricultura e na terceira é a indústria. Certo? Então, vejam que em cada imagem dessa temos um retângulo. E vocês sabem que para calcular a área de um retângulo é base vezes altura.
certo? Então, aqui nós iremos calcular cada uma dessas áreas, certo? Então, vejam só. Primeira questão. As ilustrações da página anterior fazem 3 tipos de paisagens que foram desmatadas para o desenvolvimento de diferentes tipos de atividades. Na letra A, identifique as imagens qual tipo de atividade econômica está sendo realizada. Nós já vimos, né? Foi, no caso, a mineração, a agricultura e a indústria. Letra B. Quais dessas atividades fazem parte do setor primário? Então, aí, de acordo com o que estudaram em geografia, então, aí, as que fazem parte do setor primário, somente a agricultura e a mineração, certo? E na segunda questão, que é quando a gente realmente vai trabalhar matematicamente, é quando diz assim, de acordo com as conclusões da questão anterior, calcule as áreas desmatadas para o desenvolvimento do setor primário de produção. Ele só pediu aí em relação ao setor primário, mas eu quis colocar indústria, certo? Eu coloquei até aí uma coisinha diferente só para destacar, porque na verdade a questão só queria em relação à agricultura e à mineração, mas eu coloquei também da indústria, certo? Então, como é que eu cheguei que a área da mineração seria 790.600 metros quadrados? Veja que na mineração, certo, nós temos aí 1.180 metros, que é o comprimento, e 670, que é a largura. Então, você teria que multiplicar esses valores. Multiplicando esses valores, é que se chegou a 790.600 metros quadrados. Na agricultura é o mesmo procedimento. Você faria 320 vezes 240, que seria igual a 76.800 metros quadrados. Aí, na verdade, a pessoa só pedia essas duas, você só pede setor primário. Mas eu coloquei em dúvida para também vocês aprenderem, né? Então, como é que eu iria calcular aí a área da indústria? Seria 790 metros vezes 340 metros, que seria igual a 278.600 metros quadrados. Então, aí calculamos as áreas de cada um desses setores. Alguma dúvida? Podemos? Calma aí, Não, que eu ainda estou fazendo. Oi? Pode. Ainda Não, não. tio, eu ainda estou na agricultura. Tá terminando ainda, né, Richard? É, Ok. Não entendi, Igor. Tia, alguém deu bom dia, eu acho que foi David, sei lá. É sua proposta, né? Ô, tia, alguém deu bom dia pra senhora, eu acho que foi David Gabriel. Eita, não vi. Peraí, tá? Deixa eu ver. Eu falei que pode passar. Ah, tá. Não entendi. Não chegou não, aqui, não. Bom dia. E essa pode foto aí foi passar, do tia. Sará de Mitsu. É o quê? Não entendi, gente. Fala de novo. Pode passar. Pronto, mas era a Riquelme que estava copiando. Terminou, Riquelme? Sim, Pronto, muito bem. Voltar. Olha, vejam só. A gente vai fazer uma breve leitura dessa parte no mundo digital. Essa parte do livro de vocês é uma parte que nós realmente queríamos lá para a sala de informática para poder fazer essa construção, tá bom? Mas aí eu coloquei para nós fazermos essa leitura, até porque teremos questões para serem resolvidas a partir, tá certo, dessas informações que são passadas para vocês, tá certo? Através dessa leitura. Então, tem assim, relação entre as medidas do perímetro e lado de um quadrado. Nós já sabemos o que é perímetro, certo? Que é a soma de todos os lados da figura. E sabemos também que o quadrado tem todos os lados com a mesma medida. Tá bom? Então, tanto é que até já começam aí na rede, que é que vocês teriam que acessar, tá certo? Para poder realizar essa atividade. A gente acessa o endereço abaixo para explorar e conhecer um modelo do geoplano virtual, também chamado de geoplano virtual. Existem alguns geoplanos que são manual, tá? Que é uma madeirazinha que tem tipo uns preguinhos. Acho que não sei se vocês já viram. Aí tem uns preguinhos que fica igual essa imagem que está aí.
Aí você vai construindo algumas figuras com um elástico. Elástico não, liga. Você vai construindo as figuras. Dá para construir várias figuras. Aí tem o virtual e tem também o manual. É uma madeirazinha com vários preguinhos e aí constrói com essas ligas. Então tem assim, o agricultor pretende ampliar a plantação do cacau trinitário. Além de analisar o solo, ele precisa calcular quantos metros de cerca e quantos metros quadrados de grama vai utilizar na região escolhida. Ele está avaliando 3 regiões que possuem formato quadrado. Ajude-o a escolher qual delas é a mais adequada. Para isso, acesse o link sugerido no quadro de olho na rede e represente essas regiões seguindo as orientações de seu professor. Primeiro, acesse o programa, no caso é o Geoplano virtual, e na parte inferior esquerda, escolha o maior plano. Vocês iriam ter lá essa parte superior, na esquerda, onde vocês iriam escolher o maior plano. Então, considere que a distância entre dois pontos consecutivos, ou seja, que estão do lado do outro desse plano, seja de 1 metro. Aí, 2, selecione o elástico azul, vejam que é construído com elástico. Aí, aqui, ó, a parte de baixo tem os elásticos, tá certo? Então, aí vocês iriam escolher o elástico azul e arraste-o para dentro do plano. Vocês iriam arrastar para dentro do plano, em seguida ia construir um quadrado com medida de lado igual a 2 metros. Então, aqui, ó, cada lado desse quadrado que foi construído será igual a 2 metros, certo? Passando, 3. Selecione um elástico vermelho, agora será um elástico vermelho, e construa um quadrado, novamente um quadrado, sendo que com medida de lado agora igual a 4 metros. Então, tem aí, ó, o quadrado vermelho foi construído com os lados de 4 metros. Em seguida, selecione o elástico amarelo, foi selecionado aí o elástico amarelo, e construa um quadrado com medida de lado igual a 6 metros, certo? Agora, no 4, selecione o elástico verde e construa um quadrado cuja medida dos lados seja metade da medida do lado do quadrado azul. O quadrado azul teve 2 metros de lado. A metade de 2 é 1, né? Não é isso? Não é isso, pessoal? Participe. Vejam que aqui, ó, voltando, o quadrado azul, que foi o primeiro a ser construído, ele tem lado igual a 2 metros. E o quadrado verde vai ter a metade, tá certo? Da medida do lado do quadrado azul. Então, a metade de 2 é 1. Então, vejam que nesse quarto passo foram construídos aí 4 quadrados, onde cada um deles possui lados diferentes. O azul tem 2 metros de lado, tá certo? O vermelho tem 4 metros de lado, o amarelo tem 6 metros de lado e o verde tem 1 metro de lado, tá certo? Então, na primeira questão tem assim: analise as figuras obtidas no geoplano e acompanhe as atividades propostas a seguir. Letra A. Completa os espaços em branco da tabela ao lado. Então, vejam, medida do lado da cerca em metros, tá certo? Do azul era 2 metros. Então, qual será o comprimento do cercado? Ou seja, ele quis saber o perímetro. Então, se vocês pegarem o quadrado azul e somarem aqui, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2, dá igual a quanto? 8. 8, por isso que aqui foi 8. No vermelho, a medida do lado era 4. Então, se vocês somarem 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Estamos calculando o perímetro. No amarelo, a medida do lado era 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. E o verde, a medida de cada lado é igual a 1 metro. Então, aí, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, nessa segunda coluna, foi colocado o perímetro de cada uma das figuras, certo? Já na terceira coluna, pede o quê? Quantidade de grama em metros quadrados. Se é metros quadrados, é a área. Então, como é que encontramos a área de um quadrado? Lado vezes lado. Então, se o quadrado azul tem lado mínimo 2, para calcular sua área, seria o quê? 2 vezes 2, que é igual a 4, certo?
Se o quadrado tem lado medindo 4 metros, para encontrar sua área, seria 4 vezes 4, que é igual a 16. Se o quadrado amarelo tem lado medindo 6, para encontrar sua área, seria 6 vezes 6, que é igual a 36. E o quadrado verde, que tem lado medido 1 metro, para encontrar sua área, seria 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, na letra B, com os resultados obtidos no item anterior, responda com sim ou não cada uma das perguntas do quadro abaixo. No caso, que está no slide seguinte. Posso passar? Pode. Sim. Pronto. Pode. Aí temos assim, a medida do lado do quadrado vermelho é o dobro da medida do quadrado azul? Então, aí, Sim. sim. Tá certo? Vocês observarem, a medida do quadrado vermelho, deixa eu só pegar aí, ó, a medida do quadrado vermelho foi 4. É o dobro da medida do quadrado azul? Sim. A medida do quadrado azul foi 2. Então, aí sim. Agora, a medida do perímetro do quadrado vermelho. Quadrado vermelho, o perímetro foi 16. Tá certo? É o dobro da medida do perímetro do quadrado azul? Sim. Porque a medida do perímetro do quadrado azul foi 8. Então, o dobro de 8 é 16. Sim. A medida da área do quadrado vermelho. A medida da área do quadrado vermelho coincidentemente, foi igual ao perímetro, 16. É o dobro da medida da área do quadrado azul? Não. O dobro de 4 é 8, tá certo? E não 16, certo? Agora, a medida do lado do quadrado amarelo é 6. É o triplo, ou seja, 3 vezes, da medida do lado do quadrado azul. Quadrado azul é 1. Tá certo? Então, aí, ó, a medida do lado do quadrado amarelo, 6, azul, desculpa, é 2. Tá certo? Então, o triplo de 2 é 6, porque 2 vezes 3 é 6. Então, aí, sim. A medida do perímetro do quadrado amarelo. Perímetro do quadrado amarelo foi 24. É o triplo da medida do perímetro do quadrado azul? Sim, porque a medida do perímetro do quadrado azul foi 8. 8 vezes 3, 24. Tá certo? Então, é o triplo. Então, posso passar? Pode, professora. Ainda continuando com o sim e não, tá? A medida da área do quadrado amarelo, tá certo? A medida da área do quadrado amarelo foi 36. É o triplo da medida da área do quadrado azul. Então, a medida da área do quadrado azul foi 4. Então, aí, ó, é o triplo, né? A medida é o triplo, é não. 4 vezes 3 é 12, aqui deixa dar 36. Então, é não. A medida do lado do quadrado verde, é 1, tá certo? É metade da medida do lado do quadrado azul? Sim. Ok? Metade de 2 é 1. A medida do perímetro do quadrado verde, o perímetro foi 4. É a metade da medida do perímetro do quadrado azul? Sim, a metade de 8 é 4. Certo? E a medida da área do quadrado verde, tá certo? Que foi 4. É a metade da medida da Ô, área do quadrado tia, azul? tia, Oi. dessa primeira questão, nessa primeira, foi sim ou não? Que minha avó me chamou, aí eu saí. Qual? Sim ou não da. Da letra B. Eu passei, foi aqui, você quer saber? Obrigado, tia. Pronto, veja logo aí. Posso passar? Pode. Pronto. Aí, continuando, letra C. Analisa as respostas do item anterior e discuta com seu professor e seus colegas se existe alguma regularidade nas respostas obtidas. Então, o que foi que eu coloquei aí? Que a medida do perímetro do quadrado é proporcional à medida do lado. Então, ou seja, eu só vou saber qual é a medida do seu perímetro se eu souber a medida do seu lado, tá certo? Mas que a medida da área do quadrado, ela não é proporcional. Por quê? Nesse caso, para encontrar a medida da área do quadrado, será lado vezes lado, tá certo? E para encontrar o perímetro, eu teria que somar a medida de todos os lados. Veja que em alguns casos, no caso, só foi em um, né? Que foi no quadrado vermelho. O perímetro foi igual à área. Mas nos outros casos, o perímetro ele é diferente da área.
tá certo? A seguir, complete os espaços indicados de acordo com as conclusões obtidas no item anterior. Então, afirmamos que a medida do perímetro do quadrado é proporcional à medida do lado, e que a medida da área do quadrado não é, tá certo, proporcional à medida do lado, tá bom? Como eu já tinha explicado na letra C. Agora, se você fosse o agricultor, qual desses terrenos escolheria para o plantio, para plantar o cacau trinetário? Agora desenhe no espaço ao lado um terreno retangular que tem a mesma medida do perímetro do terreno que você escolheu. Gente, vocês aí só vão desenhar um terreno, tá certo? Vão responder aí, se fosse você, o agricultor, qual desses terrenos eu escolheria para plantar o cacau trinitário, tá certo? Então, qual desses terrenos que vocês iriam escolher? Terreno azul, verde, enfim, qual desses vocês iriam escolher? E aí vocês vão fazer aí um retângulo representando esse terreno, bem rapidozinho aí, tá? E nós agora iremos para a área do paralelogramo e do triângulo, certo? Área do paralelogramo e do triângulo. Posso passar? Calma, professora. Bota lá de novo, rapidinho. Oi? Bota lá de novo, por favor, rapidinho. Pode passar, pode passar. Posso passar para todos? Pode. Sim. Pronto. Sim. Pronto, como eu falei para vocês, iremos agora para a área do paralelogramo e do triângulo. Então, acompanha aí, tá certo? Vejam só. O paralelogramo, ele é um quadrilátero, ele é uma figura de 3 lados. E o triângulo, vocês sabem que é uma figura... Desculpa. O paralelogramo é um quadrilátero, é uma figura de 4 lados. E o triângulo, ele é um polígono de 3 lados, tá certo? O paralelogramo, nós vamos ver que para calcular sua área, também será base vezes altura. A maioria será base vezes altura. Vimos o retângulo, que é base vezes altura. Vimos o quadrado, que é lado vezes lado, não é verdade? Acho que foram esses dois que a gente viu, não foi? Foi o retângulo e o quadrado. Certo, foi isso mesmo. Então, vimos que o retângulo e o quadrado, para calcular sua área, é base vezes altura. E o paralelogramo também será base vezes altura. Já o triângulo será base vezes altura dividido por 2, certo? Porque o triângulo, ele é a metade, nós iremos ver que ele é a metade de um paralelogramo. Tá certo? Se eu traçar a sua diagonal, eu divido aí o paralelogramo em 2 triângulos. Então, se para encontrar a área de um paralelogramo é base vezes altura, para encontrar a área de um triângulo será base vezes altura dividido por 2. Nós iremos ver isso mais adiante. Então, a área do paralelogramo, primeiramente, temos assim. O agricultor ficou em dúvida sobre escolher uma região quadrada ou retangular para plantar o cacau trinetário. Então, decidiu analisar outras regiões da fazenda com formas diferentes e calcular quantas placas de grama, 1 metro por 1 metro, iria utilizar em cada terreno. A primeira região que o agricultor verificou tem a forma de um paralelogramo, cujos lados paralelos medem 6 metros e altura 2 metros. Para calcular a área, isso seria 6 vezes 2, que seria 12 metros quadrados, porque sempre que falamos de área, a unidade elevada ao quadrado, certo? Aí eu coloquei aí, fazendo essa leitura aí, só para vocês verem, tá bom? Que é no Mundo Make, tem assim, ó, realize a experiência a seguir para calcular a medida da região que tem forma de paralelogramo. Então, nessa questão, eu só queria que vocês fizessem esse desenho do paralelogramo e do retângulo, certo? Esse desenho embaixo. Mas eu vou ler para vocês. Tem assim, a área do paralelogramo. Temos aí, ó, a representação do paralelogramo, onde no slide anterior disse que o comprimento era 6 metros e a altura era de 2 metros, certo? Então, ó, os materiais seriam a malha quadriculada, régua, tesoura e cola. Nós iríamos construir com esses materiais.
Procedimento seria desenhe uma malha quadriculada, o paralelogramo ABCD, acima que representa a região para o cultivo do cacau. Considere que o lado do quadradinho dessa malha representa 1 metro. Então, vejam só. Deixa eu só ver aqui. Chegou alguma? Mas é fácil falar. Paralelogramo. E o pessoal está dizendo como é que eu Tia, falar. quando a senhora for corrigir o livro do volume 4, Peraí, calma. não liga não para o quadrado que eu fiz, não, porque eu tô sem minha régua. Porque minha mãe jogou fora, por engano. Tu queria o quê? Eu tô dizendo, quando a senhora for dar uma olhada na tarefa do livro do volume 4, Mas não tem nada que tu possa fazer o meu só a quadrado representação de uma régua. Até o lado do teu livro, do teu caderno, tu pode usar como uma régua. Fala, Yasmin. Pode falar, Tiago, viu? não tão rápido assim, não. Paralelogramo. É costume. Paralelepípedo. Ó, paralelepípedo. vejam só. Aí tem assim, ó, recorte paralelograma, é porque assim, na verdade, todas essas atividades, acho que todo livro tem de vocês, tem uma do meio que seria uma atividade na prática. Mas aí, essa atividade na prática seria justamente junto de vocês, mostrando para vocês como seria construído. Há muitos anos nós trabalhamos aqui com essa malha quadriculada, tá certo? Todos os anos, na verdade, nós trabalhamos com essa malha quadriculada. Vocês esse ano não tiveram a oportunidade por conta dessa pandemia, mas aí o ano que vem vocês irão ter essa oportunidade e nós vamos ver que podem fazer várias coisas com essa malha quadriculada, certo? Aí tem aí, ó, considere que o lado do quadradinho dessa malha representa 1 metro. Aí, ali, por favor. Recorte o paralelogramo. Tia, desce um pouco mais para baixo o slide. Engraçado é que para mim aparece normal, aí para vocês que... Agora sim tá aparecendo ruim. Pronto, vê agora. Só quero que vocês façam um desenho, tá? Para deixar aí bem bonitinho, ó. Aí tem assim, rapidinho, tá ali. Apenas contando os quadradinhos da malha quadriculada, você saberia dizer quantas placas de 1 metro por 1 metro de grama serão utilizadas para cobrir essa região. Esse valor é exato ou aproximado e por quê? Ó, nós temos um paralelogramo aqui em cima, onde o lado AB ele é paralelo ao lado CD. São lados opostos e paralelos. Assim como o lado AD é oposto ao ABC, esses são lados opostos e paralelos, e o HI representa a altura, que é de 2 metros, tá certo? Então, aí recorte o triângulo, retângulo, que possui a altura H. Porque quando se traçou aqui, ó, essa altura, vejam que eu tenho aqui um triângulo. Aí vai pedir para vocês recortarem. Oi. Fala, otorrinolaringologia. Oi? Tia, fala otorrinolaringologia. Otorrinolaringologia. Agora tenta falar rápido. Não, consigo não. No laringologista. Olha, rapidinho, gente. Enquanto vocês fazem aí, eu ainda vou terminar de ler. Deixa eu só escutar. A Thales ia falar alguma coisa. Fala, Thales. Não? Falou. Você falou alguma coisa. Olha, recorte o triângulo retângulo que possui a altura H e um dos lados AD. E encaixe o lado AD no lado BC, lados inclinados, sem sobrepor as figuras. Então, represente no espaço abaixo, o paralelogramo que você construiu, e cole a figura geométrica encontrada a partir do encaixe dos lados inclinados do passo anterior. Então, vocês iriam fazer isso aqui rapidinho. Vocês iriam fazer isso aqui, na verdade, nessa malha quadriculada, que também é chamada de papel quadriculado. A gente iria construir o paralelogramo desse mesmo jeitinho. Aí, cada quadradinho nós iríamos considerar como 1 metro. Então, nós iríamos colocar 6 quadradinhos, tá certo? Então, aí nós iríamos fazer esse corte. E esse pedacinho que nós iríamos cortar, nós iríamos encaixar aqui, ó. Como foi encaixado nessa figura 2. Certo? Então, aí eu chamei o paralelogramo de A, B, C, D. Certo? E, nesse caso aqui, esse pedacinho que eu teria que ser, então eu tenho que esse lado será B menos C, assim como esse outro aqui será B menos A.
Tá certo? Eu teria aqui esse lado A, certo? Onde sabemos que a altura continua sendo 2 metros e aí o comprimento 6 metros. Certo? Posso passar? Para vocês desenharem só a figura. Só um minuto. Vocês? Posso? Peraí, tia, peraí, só um pouquinho, só um Estou pouquinho. esperando. Assim que eu puder passar, vocês falem, tá? Pode. Tem mais alguém? Eu ainda estou fazendo. Olha, vejam só. Eu acredito que a gente vai ficar na página 18, por conta da hora, certo? Nós iremos ficar na página 18. E amanhã vai ficar só a 19 e a 20, para poder concluirmos, tá certo? Mas assim como eu já falei, a maioria das coisas que será feito para vocês, eu vou deixar a atividade para vocês fazerem. Tá bom? Ô, tia, Ô, aí tia, eu não tô tá aparecendo orgulhoso. a primeira letra A, não. Oi? Aí não tá aparecendo a primeira letra A, não. O primeiro não. Pode passar. Ô, Primeiro Pode letra passar. A. Eu não Desce vou... mais pra baixo no slide, ou é no próximo slide, eu acho. Qual é o primeiro letra A? Não Ô, tia, entendi. eu tô muito orgulhoso. O primeiro letra A dá 17, tia. É o quê? Peraí, falou muitas pessoas de uma vez. É, tia. O primeiro, letra A, do 17. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Letra A, não tô entendendo. Aqui não tem letra A, só tem Aqui, foto. ó. Não tem depois do bagulho da figura, tia. Debaixo Ah. do negócio da figura tem o primeiro, letra A. Debaixo do negócio da figura tem o primeiro, letra A. Aqui, na página 17. Ah, na página 17. É. Onde tem qual é o nome da figura geométrica obtida no passo Eu E. vou colocar agora aí. Era isso? Era. Olha, então Ô, vejam só. tia, eu tô muito orgulhoso. Tá muito orgulhoso? Porque, tia, que negócio bonito que eu fiz, tia. Eu nunca fiz um negócio tão bonito assim. Ó, gente, deixa eu Pronto. só terminar. Daqui a pouco eu falo com vocês, rapidinho. Olha, presta atenção. Olha pra isso, tia. Ah, eu entendi porque vocês estavam falando isso, porque eu já estava falando da página 18 e ainda tem coisa na página 17. Tem assim, ó. De acordo com os resultados encontrados na seção Mundo Make, resolva as atividades a seguir. Qual é o nome da figura geométrica obtida no passo E? Então, a figura obtida foi um retângulo, né? A segunda figura que a gente construiu não foi um retângulo? Aí, ó, retângulo. Letra B. Letra B. Tem assim. Verifique com seu professor e colegas, analisando a medida da área do paralelogramo e da figura geométrica obtida no passo E, o que podemos concluir. Então, aí, ó, a medida da área do paralelogramo é a mesma do retângulo, porque é o quê? Base vezes altura. Não foi isso que a gente viu? Que eu tinha dito para vocês que o quadrado, o retângulo e o paralelogramo, todos eles serão base vezes altura. Certo? Posso? Ô, tia, dá pra gente fazer a 18. Não, tia, A peraí. Na verdade, eu me lembrei agora, eu vou fazer com vocês só até a 19, mas não vai dar tempo não. Eu preparei os slides para fazer até a 19 hoje, mas aí não vai dar tempo. E eu realmente iria passar para casa hoje, a 20, a 21 e a 22. Aí Ô, amanhã tia, tem um... Ô, tia, aí a gente faz a 18, aí deixa a 19 pra amanhã, se a senhora for fazer aula com a gente. Não, a 19 é comigo que vocês vão fazer, tá? Eu vou fazer agora a Eu tô 18. falando isso. A 19 é comigo que vocês vão fazer amanhã, mas vocês irão fazer a 20, a 21 e a 22. Eu vou colocar aí no slide. Aí amanhã a senhora vai corrigir também, né? Tu quer? É, tia? Agora, rapidinho, tá, meus amores? Rapidinho. Vê só. Amanhã a senhora vai corrigir. Aqui tem do sexto, uma só que foi a Emerson que faltou. Tem do nono e tem do nono os dois, que é matemática e física.
terceiro do sétimo, porque ontem eu já entreguei do oitavo. Quem alterou? Não alterou, não. Tá igual. Tá tudo igual. Oi, podem falar. Ô, tia, aí a senhora, quando a gente fizer a tarefa de casa, a senhora vai fazer a correção amanhã, né? Vou sim, vou sim. Ah, tá. Posso passar? Pode. Olha, examine com seus colegas e seu professor qual o cálculo que o agricultor deve realizar para encontrar o número de placas de grama que irá utilizar para cobrir essa região em formato de paralelogramo. Então, aí Socorro. registre suas conclusões no espaço ao lado, sejam breves, tá? Então, o cálculo da área do paralelogramo, ele é o mesmo da área do retângulo, que é base vezes altura. Nesse caso, como as figuras possuem a mesma área, posso dizer que elas são equivalentes, figuras equivalentes. Não esqueça dessa palavrinha. Figuras equivalentes são figuras que irão possuir a mesma área, tá certo? Letra B. Efetue os cálculos e responda quantas placas de grama ele irá utilizar para cobrir essa região. Lá no início, nós vimos que se tinha 6 metros de comprimento e 2 metros de altura. Então, para calcular a área, seria 6 vezes 2, que é igual a 12. 12 metros quadrados. Logo, o agricultor utilizará 12 placas para cobrir a região que tem o formato de paralelogramo, certo? Aí, saiba mais. A área do retângulo é igual a A de área, é igual a B de base, vezes altura H, certo? A área do paralelogramo também será A, aí é a área, B, que é a base, H é a altura. Vocês vão dizer assim, mas tia, a altura não se escreve com H, se inicia com A. Mas para diferenciar aqui, ó, o A de área, certo? Então se coloca a altura com H, tá bom? Então, agora, a letra C. A medida da área que você calculou é exata ou aproximada e por quê? Então, nós encontramos aí uma medida exata. Não foi com vírgula, foi 12 metros quadrados que nós encontramos. Então, a medida da área encontrada é exata, pois no retângulo construído existem 12 quadradinhos inteiros, ok? Então, aí, a área do paralelogramo é equivalente, ou seja, possui a mesma medida da área de um retângulo do mesmo comprimento de base e mesma medida de altura. Alguma dúvida? Pronto. Aí, vejam só. Eu vou Ô, tia, passar. deixa o Oi. slide aberto, viu, por favor? Não, eu vou deixar. Só vou passar só para vocês verem o de casa. Ó, amanhã a gente vai ver aqui a área do triângulo, tá certo? Vamos ver tudo isso aqui amanhã. Mas anotem logo aí essa de casa, 20, 21 e 22, tá certo? Acabei de anotar. 20, 21 e 22 são as atividades de casa. Vocês irão fazer e amanhã eu estarei primeiro terminando essas páginas que ficou faltando de hoje e depois vou fazer a correção dessas atividades. Será a nossa aula de amanhã. Bota no slide, tia, para Agora terminar. eu vou voltar lá, tá? Só para saber o tamanho do triângulo, é só fazer a multiplicação com todos os lados, né, tia? Deixa eu só finalizar, tá bom, a gravação.